Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos retomar a nossa análise a respeito da vida de Efraim e vamos abordar a respeito da anatomia de uma dor. A primeira mensagem, a primeira parte da mensagem em si da aula, trabalhamos a questão introdutória em si a respeito do pecado no Éden, o pecado original, e tocamos em 2 pontos, certo? Fizemos uma abordagem um pouco histórica também de quem Efraim era filho e também tocamos na questão do pecado que adentrou no mundo e trouxe uma destruição, a morte física e a morte espiritual, sem contar no primeiro homicídio. O texto que lemos foi em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 até o 23, certo? Vamos continuar falando a respeito deste servo do Senhor que foi adotado por Jacó, mesmo sendo filho de José, tá bom? Então, o versículo 21 fala assim: E Eliade, aos quais os homens de Gate, naturais da terra, mataram quando tentaram roubar o seu gado. Vemos aqui um latrocínio, certo? Um assalto seguido de morte. Tentaram roubar o seu gado. Então, vemos aqui que o filho de Efraim morreu devido à injustiça, devido à ganância humana. Então, observe que a ganância humana, ela traz prejuízos para a sociedade. Quanto mais uma pessoa tem e ela procura ter mais, acaba tirando o direito daqueles que não têm. E isso é muito perigoso. A Bíblia é bem enfática, bem direta quanto a isso. Então observe, Eliade, o Eliade, foi morto junto do seu ganha-pão, o gado. Ele era um homem que era pecuarista, era um homem que trabalhava com animais. Então observe que a morte chegou, a dor, o sofrimento adentrou na casa de Efraim. Veja aqui no versículo 22, Efraim, seu pai, ficou muito tempo de luto e por isso seus irmãos vieram consolá-lo. Então, o sofrimento foi muito grande e Efraim passou muito tempo em luto, uma dor irreparável, uma dor que praticamente não poderia ser cicatrizada a não ser pelo Senhor. Observe que um pai perder um filho é muito difícil. Muito difícil. O natural da vida é os filhos perderem o seu pai, a sua mãe. E não o contrário. Então, observamos aqui que Efraim entrou numa profunda tristeza, uma depressão sem precedentes, tendo em vista que seus irmãos tiveram que o visitar. Então, observamos que não estamos isentos da dor. O sofrimento, a morte, ela está destinada a todos os humanos, todos nós. Então não tem como fugir da morte. Não tem como, mas tem uma coisa: o sofrimento existe, a dor existe, mas existe um remédio, Jesus Cristo, aquele que alivia a nossa dor, aquele que nos ama de uma maneira incondicional, de uma maneira especial. Agora cabe a todos nós atentarmos para a mensagem do seu evangelho, tá certo? Então, observe que Efraim ficou muito tempo de luto. Então, esse muito tempo não foram só dias, não foram só meses, acredito que foram anos. Observamos na história de Israel em si, que quando Jacó soube que José ele havia morrido, José não tinha morrido. Seus irmãos tinham inventado essa história, mas
vamos trabalhar mais para frente nessa questão, vamos analisar a vida de Jacó, mas eu quero só pontuar uma coisa, que Jacó passou muito tempo, praticamente a sua vida toda, o restante de sua vida toda, padecendo devido à morte de José. Então houve uma transferência, né? Houve uma transferência de... Ele amava tanto a José, que aí depois agora transferiu para Benjamim. Então observe, não estamos isentos do sofrimento. Observamos que o sofrimento é um padecimento, é uma dor, é uma amargura, certo? Orlando Boyer fala a respeito disso, nessa questão do sofrimento e dor. Ele também pontua dizendo que é um sofrimento físico ou moral. Então, a dor existe, as enfermidades existem, mas devemos nos apegar a Deus, que cuida das nossas vidas. Devemos firmar os nossos passos no caminho de Deus, tendo em vista que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, devemos levar em consideração que temos que nos firmar em Cristo. Por isso que a Bíblia fala, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se estamos em Cristo, somos nova criatura. Se estamos em Cristo, desfrutamos das suas benesses. Outra coisa, Romanos 8 fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não vai haver condenação para aqueles que... Aí tem a condição, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para você não ser condenado, você tem que andar no Espírito. Tem que abandonar as práticas pecaminosas. Quando falamos em carne, não falamos nesse corpo, nessa matéria. Falamos em si na parte espiritual, tá certo? Falamos na parte que nos conduz a pecar e nos distanciarmos de Deus. Ainda vamos analisar, mas eu quero dar continuidade. Vemos aqui que perdemos, como eu falei na aula anterior, na mensagem anterior, que nós perdemos a comunhão com Deus, que nós perdemos o direito de morar no paraíso, que nós perdemos no Éden a alegria da vida. Então, quando temos uma perda irreparável, perdemos muitas vezes a alegria da vida. Então, talvez você hoje esteja desanimado, triste, mas o Senhor Jesus, Ele é a tua alegria. Ele quer preencher o vazio que a vida, as circunstâncias difíceis da vida deixaram dentro do teu coração. Observe, Jesus, Ele na cruz, Ele nos aproximou de Deus. Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos aproximou de Deus. João capítulo 3, versículo 16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você tem direito à vida eterna se você aceitar Jesus Cristo e o reconhecer como Salvador de sua vida. Então, na cruz, Jesus, Ele nos aproximou de Deus. Observamos também que Ele reatou a nossa comunhão com o Pai na cruz do Calvário. Jesus, Ele reatou a nossa comunhão com Deus. E observamos ainda que nos fez herdeiros das mansões celestiais. Então, quando ele fala em João capítulo 14, versículo 1 em diante, para não nos entristecermos, mas crermos em Deus e crermos também nele, ainda ele fala que na casa do seu Pai, na casa de Deus, há muitas moradas, e que ele iria preparar-nos um lugar. Então observe que se ele vai preparar-nos um lugar, ele fala, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Então, somos herdeiros do céu. Fomos adotados como filho. Outrora éramos criaturas porque não servíamos a Deus, mas hoje servimos a Deus e somos filhos. Então, a Bíblia fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Não caia no que o mundo aí fala, que o Evangelho aprisiona. Não, o Evangelho liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Você é livre.
As pessoas aí fora que estão na prática do pecado, na prática que desagrada a Deus, elas estão presas, estão cegas. Mas Jesus Cristo é aquele que traz vida e que nos libertou das garras, da escuridão, das trevas. Então, que nos apeguemos à palavra de Deus, observemos ainda que Jesus Cristo na cruz nos trouxe vida, paz e uma alegria transbordante. Tá certo? Então, eu encerro essa mensagem, essa segunda parte da mensagem, falando que a dor nos aproxima de Deus.